Vida em Movimento. Professor Walter Briguetti está aqui com a gente, já para colocar todo mundo em movimento. Segunda-feira é o Dia Internacional de colocar projetos em execução, né, professor? Aquele dia que a gente faz o planejamento e já tenta a execução. Planejar, o pessoal planeja que é uma coisa de louco. E sabe que é uma beleza, né? No planejamento, olha... A teoria é maravilhosa. Eu vou correr 5 num pace ótimo de 6. Nossa, vou treinar 4, 5 vezes de semana. Aí o cara... Todo dia eu acordo assim, eu acordo, hoje eu vou na academia, hoje eu vou correr. A hora que dá 6 horas da tarde, eu só quero um sofazinho. Esquece, viu, professor? Por isso que eu treino de manhã, para não chegar nessa condição à tarde. Mas o certo é de manhã, realmente, quem consegue, né, é melhor. Já fica, fala, tá feito, né? Tá feito, tá pago. A obrigação está cumprida. Aí você transfere pro dia a dia o que o exercício permite, né? De sensação, de satisfação. Você é outro ânimo, é outra condição. Sim. Tem vez também que a hora que eu saio da academia também, eu tô rezando pro mundo acabar. Tem que estar com a ambulância do lado. Não, tem dia que eu saio ali, professor, que falo, pô, se tocar a trombeta do final do mundo, nem é ameaça, é esperança. É que assim, quem faz exercício realmente é determinado, porque é uma coisa bacana. Tem empresas hoje, rapaz, se pega uma pessoa de 40, 50 anos em uma condição física conservada, bem em dia, é até um referencial positivo, porque para a pessoa manter aquela condição, ele tem que fazer exercício regularmente, que exige disciplina, dedicação, foco. E isso serve também de transferência para as atividades da empresa, do cotidiano. Então é isso sendo levado em consideração hoje em dia, né? Interessante as coisas como estão evoluindo para isso. Isso é bom. E aí tem aquela parte, o que a gente vai falar hoje é de exercício para o tronco. Isso que tipo de exercício é esse, professor? O tronco é um segmento do corpo muito importante, e antes de falar, até entrar nessa parte, tem um termo muito importante que se fala hoje, treinar o core. O core é um termo que vem do inglês, que significa núcleo, centro. Então nós temos uma região do corpo, ali entre a região umbilical, quadril e pelve, um conjunto de músculos superficiais e profundos que formam uma sinergia, né, uma combinação que garante as atividades cotidianas. Então, para você manter, a gente vou trabalhar o core, hoje você faz um trabalho bem específico para essa musculatura. Então, a musculatura, por exemplo, do abdômen, da pelve, do quadril, e tudo isso permite o quê? Você estabelece uma base, um suporte para que os exercícios sejam feitos. E hoje é muito interessante porque existem exercícios específicos para isso e que garantem com certeza uma melhor execução dos outros e transferência para as atividades do dia a dia. Então hoje é um termo bem usado e que o profissional de educação física, assim como o fisioterapeuta, tem trabalhado muito, porque é a base do movimento, é o suporte para o movimento, né? E ele é fortalecido como, professor? Quais são os exercícios indicados? Até a gente imaginar, eu tenho assim, os movimentos para exercício do abdômen, né? Tem que fazer um trabalho bastante de abdômen, tipo prancha que se faz, trabalho para a região lombar, que é importante, a musculatura. Uma coisa importante, quando se fala em core, fala em tronco, a primeira coisa que vem em mente é a postura, né? Sim. Então, para você manter o equilíbrio do corpo na posição ereta, agindo a gravidade, você tem que manter os músculos em condição adequada. E o que é importante? Tem que ter um equilíbrio entre, por exemplo, a musculatura abdominal e a lombar, a pelve, o quadril, tudo isso tem que estar articulado para que você possa ter uma boa postura e execução de movimentos. E ao mesmo tempo garantir uma postura do dia a dia. Então, uma coisa muito importante de falar, o tronco tem íntima relação com a postura, que é algo fundamental para as coisas. Aí você pega um core adequado, mais a postura e o equilíbrio, isso te garante, assim, o suporte para as atividades, tanto cotidianas, esportivas, da academia, para tudo. Então, quando você vai fazer exercício de musculação, o tempo inteiro o professor fala, ó o core, ó o abdômen. Quando fala assim, olha o abdômen, segura o abdômen, fortalece, prende o abdômen, por quê? Tá levando em consideração o core, que é justamente, olha como é importante. Às vezes a gente pensava assim, em postura, só execução do movimento. Não é só execução, também garantir o core, essa estabilidade da região pélvica do tronco toda aqui bem definida, permite uma exercício adequado, menor sobrecarga na coluna e o exercício torna-se muito mais eficiente porque você concentra o movimento na musculatura que deve ser trabalhada. Então ela acaba servindo de estabilidade para que os outros exercícios possam ocorrer. Então, por exemplo, hoje o core é muito trabalhado também na parte esportiva, então você transfere para o esporte também, porque o core faz a transição da força
da execução de movimentos da parte superior com a parte inferior, a área de transição entre a parte superior e inferior. Então, muitos dos movimentos que nós fazemos da parte inferior depende desse core, depende desse equilíbrio, para não sobrecarregar demais a coluna, nem a pelve, muito menos a articulação do quadril. Então, você vai fazer um agachamento, você faz o agachamento, a primeira coisa que você pensa é manter o abdômen bem rígido, manter o core adequado para você fazer a execução correta. Apesar do movimento ser para membros inferiores, isso te dá uma estabilidade lombar, que é muito importante para a execução correta do movimento. Então é muito bacana porque é um segmento, tem uma área que tem crescido cada vez mais a consciência. Outra coisa, o core se adquire, você desenvolve o core, então tem que ter um processo de desenvolvimento que ele é gradual, né? Hoje já desenvolvi core, né? Assim, ele é um processo, vou trabalhar músculos, tanto superficiais como profundos, então vai executar várias habilidades, exercícios que vão se repetir para consolidar o fortalecimento desses grupamentos musculares que formam o core. E isso é muito legal, porque aí, por exemplo, você vai em casa pegar um objeto, você agacha, levanta, também é o core que ajuda você a não forçar tanto a coluna, fazer a transferência de peso para a parte superior e inferior, ao buscar esse objeto, ou transportar objetos. Então é interessante que é um termo que surgiu do inglês, que a gente fala, o núcleo é uma área de suporte, bem no centro do corpo, né? Inclusive ali está o centro de gravidade. Então é a distribuição do peso entre os vários segmentos corporais. Então é uma área que hoje tem sido muito explorada. Quem vai na academia e tem um profissional que tem uma visão e uma formação adequada, ele se preocupa muito com esse conceito. Então ele trabalha com o aluno isso, né? Ele trabalha a musculatura. Então trabalhar, como você perguntou, o abdômen tem que ser o exercício abdominal, trabalhar o músculo reto do abdômen, os oblíquos, os extensores da coluna, musculatura da região glútea, do quadril. Tudo isso é trabalhado para que você tenha esse equilíbrio, né? Essa sinergia que garante as atividades do dia a dia. Professor, brincando aqui, fazendo uma analogia com o futebol, né? É o meio de campo do time, né? É, o meio de volante. Se for o zagueiro jogar a bola direto pro atacante, não vai dar certo. Isso, ele faz o meio de campo ali, exatamente, porque é muito bem, é interessante isso, que realmente, e é uma área que às vezes o pessoal não se preocupa muito em trabalhar, e é um efeito fundamental, porque ela garante a longevidade do sistema de equilíbrio da pessoa. A coluna é estabilizada a tal ponto de você executar. Porque muitas vezes quem faz musculação faz um trabalho e tem uma sobrecarga, significa, além do próprio corpo, uma sobrecarga extra. Então quem que muitas vezes absorve essa carga é a coluna vertebral, a articulação do quadril, toda aquela região tem que ser muito bem protegida. E aí que vem essa ideia do core, porque eu vou executar um movimento já pensando em prevenir lesões, em garantir a eficiência de movimento, a qualidade do movimento, né? Então é muito legal. Quem tiver aula assim, quem praticar o exercício, pergunta ao professor, o meu core está sendo trabalhado, é importante trabalhar o core, porque é fundamental para que você tenha longevidade no exercício, uma coluna saudável, uma condição adequada para as atividades cotidianas, né? E lembrando que aí é uma preocupação para todas as idades, né? Para todos os grupos, até para quem já está na academia. Trabalho inclusive de consciência corporal, consciência corporal, né? Que você acaba de mencionar, não tem faixa etária para isso, sim, você tem que sempre estar desenvolvendo. Porque imagine, você tem uma parede, essa região abdominal aqui do tronco, a parede anterior é músculo, só músculo. Se você vai aqui do osso externo até a pelve, só tem uma parede muscular reta, oblíquos, transverso, abdômen. Parte posterior tem os eretores da coluna, musculatura lombar. Um paredão anterolateral e posterior formado por músculo. Se o músculo não é trabalhado, ele perde eficiência. E perdendo eficiência causa um desequilíbrio. Alguém tem que compensar isso. Uma musculatura tem que trabalhar mais que a outra. Então, por isso que tô com uma dor lombar. Quem tem dor lombar tem um abdômen muito fragilizado, porque quem vai ter que compor a carga de suporte vai ser a paravertebral lombar, justamente lá atrás. Então a pessoa passa a ter dor aqui na região lombar, que fala, né? Então depois vai fazer o quê? Fortalece o abdômen, faz alongamentos, trabalha mobilidade. Nossa, parece que tirou com a mão a dor. Estou vendo nos casos normais, né? Claro que tem casos mais específicos. Mas olha que legal. Então isso aí é uma preocupação, porque você falou tudo. Eu vivo 80 anos, 70, sei lá quantos anos, e você deixar essa musculatura muito flácida, com certeza com o futuro você vai ter problema de coluna, desgaste de quadril, outras condições que acabam prejudicando até o futuro, a autonomia de movimentos que possa ter futura, né? E é um trabalho tão bacana que tem que estar no dia a dia e realmente acontece, né? Quando você trabalha abdômen, trabalha extensor do tronco,
tronco, você trabalha flexores do quadril, um monte de exercício, glúteos, né, que também permite um equilíbrio bastante interessante. Tem uma musculatura interna que é o psoas ilíaco, tudo isso permite uma quadrado lombar, tudo isso garante para você essa estabilidade. Então são músculos que acabam servindo tanto para manter a eficiência da biomecânica da coluna, como também a execução dos movimentos do dia a dia, tanto de carga, sem carga, esportivo, seja lá qual for. Você pode aplicar em qualquer situação, em qualquer faixa etária. O professor, por isso a importância, né, da orientação de um profissional de educação física. Isso é um trabalho que é feito realmente com técnica, com orientação, com exercícios específicos. Então precisa de um profissional justamente para isso. Você não vai trabalhar o corpo, trabalhar. Você tem que saber o que é esse core, como trabalhar, a execução, a programação, né, a prescrição desse exercício tem que ser muito bem feita, né? Então, tanto o profissional de educação física como o fisioterapeuta também trabalham muito bem essa região. Olha só, você então que está nos ouvindo, estamos com o professor Walter Brighetti com o nosso Vida em Movimento. Segunda-feira é dia da gente já colocar aquilo que a gente executou no final de semana, colocar em prática. Ainda mais, ó, muita festa junina, muita paçoca. A galera tá olha a caloria queimando aí. Canjica, olha, gente. Aliás, a festa junina é maravilhoso, né? É uma época. Nossa, a culinária é incrível. Mas aí, que nem assim, a caloria ali eu já perco ali no forrozinho. Tá bom. Já dou aquela dançadinha ali já pra dar uma já ajuda. E o tal da transferência de peso, né, do equilíbrio e tal, é o mão na roda pra quem tá dançando ali, porque você fica naquela história, e agora eu vou perder o equilíbrio. O senhor tava falando, eu falei, pô... Verdade. Tem hora que no forró, tem hora que dá uma complicada na lombar ali. Você vai fazer um giro que não tava muito programado. Pra cá, pra lá, gira pra cá, gira pra lá. Tá vendo? E todas essas dicas você acompanha lá no nosso perfil. O professor Walter tá sempre aqui com a gente, tem uma roupa rádio. É um prazer estar aqui. Aliás, dos colunistas que nós temos, é o que está há mais tempo aqui com a gente. Então, assim, tem muita dica boa lá no nosso perfil. Você vê que bacana também? Nós temos aquele programa Mexa-se. Sim. Toda semana, já faz 10 anos que o programa está no ar, e aí, vindo, isso é uma interessante que o pessoal se preocupa muito hoje com a saúde, né? Sim. Então, pode até não praticar, mas que ouve, vê, mas entende que é necessário, né? Só nessa questão do Mexa-se, 10 anos que está no ar, e sempre com dicas renovando, né? Renovando, então, assim, sempre um estudo e acompanhando o contexto do exercício, que ele vai mudando, né? As propostas vão se modificando e isso vai permitindo sempre a atualização do público em relação ao que está acontecendo no exercício físico, na prescrição do exercício, né? Educação física. Na questão do trabalhar o tronco, trabalhar essa parte do corpo, Pilates também é uma opção. Excelente, nossa, excelente. O Pilates seria ótimo. Que não causa tanto impacto. Trabalha muito core também. Agora, toma cuidado, core não quer dizer impacto, hein? Core quer dizer que você vai dar um fortalecimento para um núcleo fundamental muscular, que faz com que você faça vários exercícios, inclusive para você poder suportar peso, né? Trabalhar com peso, trabalhar com movimentos, troca de movimentos, em qualquer esporte, né? Você tem movimentos rápidos. Muito rápido, né? Troca de direção. Então, tudo troca de direção. O core é fundamental para garantir o equilíbrio para executar esse tipo de movimento. E evitar lesão. Sim, perfeitamente. E para dançar um bom forró. Também. Tô nessa, Bruno. Tá vendo? Você tá dentro. Mais uma que está dentro. Tô nessa. Tô fechado com vocês nessa. Sem não ver de banda. Tô nessa. Existem controvérsias. Mas eu tenho ido na academia. Então. Tô lá quase todo dia. Tô lá todo dia, firme lá. E lembrando a importância de ter o profissional da educação física sempre ali orientado. Aliás, nossa academia aqui, hoje nós estamos com quase 350 alunos. E é um núcleo que tem funcionado bem, principalmente por ter profissionais ali designados só para isso, fora estagiários, então isso gera um ambiente adequado para a prescrição do exercício. Quem pratica vê a diferença. Né? E lembrando, né, Bruno, que quem ainda não se inscreveu para participar da academia aqui, é uma taxa super barata. Sim, tá? sim. Acessível, né? Em torno de R$60 por mês. Isso. Equipamento de última geração, tudo. Funciona das 6 da manhã até as 7 horas da noite. Até 7 da noite. Sem parar. E nas férias não vai parar. Não vai continuar em julho, como se fosse uma academia. Julho, janeiro, funciona. Só os feriados institucionais, que aí não tem como. Mas aí também é o dia da tua folga também. Assim, você pode fazer uma caminhada fora. Mas então ainda dá tempo do pessoal participar da academia. Dá, sempre é tempo. Então, tá vendo, Bruno? Eu preciso. Na verdade, Edivandro, pagando eu dou academia. Eu só não estou conseguindo comparecer. Mas esses grandes grupos,
boa parte do sustento do grupo é o pessoal que compra aqueles pacotes de 6 meses e não vai. Aí a parte do lucro vem desses pessoal que não frequenta a academia. Mas eu vou voltar, meu professor. Tá na meta. Tá no planejamento, né, Meg? Já tá na hora. Vai virar o ano já. Eu vou sair de férias daqui uns dias, eu vou aproveitar minhas férias para colocar minha mais uma rotina em dia. Retórica. Eu quero ver se o Edivandro vai estar lá mesmo. O pessoal ele tá lá sim. Não. Eu só vejo ele colocar a roupa de academia. Vai fazer exercício, eu nunca vi. Eu tô com minha frente fria, esse tempo que mudou. Eu sempre falava pro pessoal, assim, vocês me verem correndo, corre também. Alguma coisa muito grave tá acontecendo. Corre, o cachorro correndo atrás. E agora eu tô correndo numa boa, tá vendo? O meu pace é de 3 dias úteis, mas eu tô indo. Então. A Meg quietinha, não tá falando nada, imagina que... da turma que só eu tô indo. Eu e a Darcy. A Darcy tá firme. A Darcy tá de férias, mas todo dia ela passa aqui pra tomar um cafezinho, roupa de ginástica. O Antônio vai também. O Antônio vai às 5 horas da manhã, se não me engano. Cadê a chave pra ele abrir a academia? Antônio. Tá lá antes do segurança. Esse Antônio. Professor, sempre muito bom ter o senhor aqui com a gente. Com vocês aqui. Mais vezes aqui. Começa bem a semana, né? Começa bem, com alegria, disposição. Sim. E já para colocar todo aquele projeto que a gente fez no domingo à tarde. As calorias adquiridas no final de semana. Principalmente as calorias. Não é verdade? Quem fizer isso aí, quem fizer exercício, festa junina, tá liberado. Tá liberado, porque também dança quadrilha, tem que fazer movimento, tem movimento, tem forró. Tem isso aí, então. Tudo é movimento, tá vendo? Essa parte aí. Pode comer a paçoquinha de Vanda. Agora tô tranquilo. Professor, muito obrigado pela participação. Uma ótima semana. Muito bom.